Deus encontra-se no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, precisamente no capítulo 9 da Palavra de Deus, e o versículo 23 em diante. Nós vamos ler um texto sagrado, aleluia, neste culto de santificação. A Bíblia diz, irmãos, que sem santidade jamais veremos a Deus. E estamos nesta manhã, porque cremos na palavra de Deus, nós cremos que o Senhor Jesus, Ele foi preparar lugar, amém? Para todos aqueles que crêem na sua palavra. Então vamos ler. E disse a todos: se alguém quer vir a mim, ou seja, se quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui estão alguns, há de que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Aleluia. Pode sentar, glória a Jesus. Amada igreja do Senhor, aqui está a palavra de Deus que fala sobre a vinda do Senhor. Amém? Aleluia. Mas também a palavra de Deus, ela fala que o Senhor Jesus, Ele faz uma alerta a seu povo. Aleluia. Aqueles que o aceitaram como seu Salvador. Amém? Aqueles que deixaram o mundo e abraçaram a fé em Cristo Jesus. O próprio Senhor, Ele disse desta maneira: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amados, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Não basta nós apenas aceitarmos a Jesus dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro de uma casa, na rua, até mesmo dentro de um trabalho ou de um culto ao ar livre. Não basta só nós confessarmos o nome do Senhor Jesus diante dos homens e aceitá-lo como seu Salvador. Devemos negar a nós mesmos. Quando é, apóstolo, que eu me nego a mim mesmo? Quando você passa a fazer a vontade de Deus e deixa de fazer a tua vontade. Porque, irmãos, a vontade do homem não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, irmão. Porque o homem, o coração dele é mau. A Bíblia diz que o coração do homem é mau. E pelo fato do coração do homem ser mau, se ele não tiver o Espírito Santo na sua vida, ele vai só pensar maldade. Ele vai deixar enraizar o mal no seu coração. E aí, ele vai adquirir
ao longo da sua vida espiritual, não fruto do Espírito, e sim obra da carne. Por quê? Porque ele não se nega a si mesmo. Amém? Ele tem que se negar a si mesmo. Ele tem que pegar a cruz dele e seguir Jesus. Ele tem que se negar, não tem jeito. Amados, quando Jesus estava pregando, o que ele fez? Quando Maria, as suas irmãs, seus irmãos foram lá chamados, ele não deixou de pregar. Ele pegou e foi ali observar os discípulos, aquele povo que estava ali. Quando chamaram ele dizendo que a mãe dele estava lá fora para ele ir lá, ele não deixou. Ele foi claro, ele foi enfático em dizer que a família dele são aqueles que fazem a vontade de Deus. Logo, aqueles que fazem a vontade de Deus são os que realmente negam a si mesmo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um grande exemplo. Por exemplo, tem pai, tem mãe que ama mais o filho, mais a filha do que Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a preocupação dele, a preocupação desse pai e dessa mãe está mais na sua família do que na família de Jesus. E muitas das vezes, o que acontece? A pessoa fica tão focada na sua família que começa a passar tribulações. Tribulação estas como enfermidade. Tribulação essas como financeira, espiritual. Se for um homem, for um casal, vai passar conjugal. Mas por quê? Porque não está negando a si mesmo. Não está tomando a sua cruz e seguindo verdadeiramente o Senhor. Porque quando o homem, quando a mulher está ansioso, está fatigado com as coisas deste mundo, ele tem uma vida inquieta, uma vida insegura diante de Deus. Por quê? Porque ela procura salvar a sua vida. E a Bíblia diz que esta pessoa, este homem, esta mulher que procura salvar a sua vida, automaticamente irá perder a vida espiritual. Mas qualquer que por amor a Jesus Cristo perder a sua vida, quando eu falo de vida, amados, eu falo o estado, o bem-estar, o familiar, as amizades, o lazer, a cultura. Quando essa pessoa ela passa a perder tudo isso que eu acabara de dizer, ele está desligado do mundo e está ligado com o trono de Deus. E certamente ele vai salvar a sua vida espiritual. Aí está o porquê muitos irmãos vêm para a igreja e não permanecem na igreja. Às vezes muitos aceitam a Jesus, estão dentro das igrejas, mas são pessoas infelizes, pessoas que não têm paz. Mas por quê? Porque elas procuram salvar a sua vida.
Aleluia. Quando eu falo salvar a sua vida, são as coisas deste mundo. E as coisas do mundo, irmãos, não agradam a Deus. Porque segundo a Bíblia, este mundo, esse sistema já no maligno. Aleluia. E Jesus, falando aos discípulos, aos ouvintes, lhe disse: porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Quer dizer, quando o homem e quando a mulher dizem que são servos de Deus, e são pessoas preocupadas exclusivamente com as suas famílias, com filho, com filha, com pai, com mãe, com irmão, são pessoas, irmãos, prostradas diante de Deus. Elas não têm segurança espiritual. Mas por quê? Porque elas não vivem a verdadeira palavra, ao ponto de se envergonhar da palavra de Deus. Mas nós bem sabemos que o próprio Jesus, ele diz que qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Irmãos, nós temos que procurar viver uma vida santa diante de Deus. Quando o homem, quando a mulher, quando o ombreiro tem uma vida santa diante de Deus, ele tem segurança. Ele não tem medo da morte. Ele não tem medo de afrontas. Ele não tem medo de privação de pão. Ele não tem medo de obstáculos, de dificuldades. Por quê? Porque nele habita o Espírito Santo. Ele tem segurança. Ela tem segurança espiritual. Por quê? Porque não vive ele, mas Cristo vive nele. Quando Cristo vive no homem, quando Cristo vive na mulher, até uma enfermidade que vem do corpo deste homem e desta mulher, ela não dura por muito tempo. Por quê, amados? Porque a palavra, ela é poderosa para sarar. Quando eu digo palavra, é o próprio Deus, porque Ele já determinou que através das pisaduras dele já fomos sarados. E a palavra, ela nos limpa, irmãos, de todo o pecado. O que originou a enfermidade no homem foi o pecado. É o pecado, irmãos. É o pecado. Porque o pecado, ele gera morte. Quantas pessoas estão cometidas de enfermidades incuráveis por causa do pecado? Estão aidéticas, estão cancerosas, estão paralíticas, estão cegas. Agora, nós sabemos, irmãos, que tem situações que muitos servos de Deus, às vezes, são provados, como Jó foi provado. Tem esse detalhe, nós temos que ver esse detalhe aí também. Mas a maioria, irmãos, das enfermidades no corpo do homem e da mulher é gerado pelo pecado.
E nós sabemos que Jesus, ele fez uma promessa. João 14. Que ele foi preparar lugar. Para quê? Para acolher todos aqueles que fizeram a sua vontade neste mundo. Que negaram-se a si mesmo, pegaram a sua cruz e seguiram a Jesus. Aleluia. Ao ponto até mesmo de ele dar uma certeza que muitos não iriam provar a morte até vir o reino de Deus. Nós sabemos, irmãos, que essa promessa, ela não é promessa para qualquer um, que é a promessa do arrebatamento da igreja. Os que não vão ver a morte. Por quê? Para ir para o outro lado, irmãos, vai ter que passar por esse processo da morte. Vai ter que morrer. Porque segundo a Bíblia, o pó, porque nós somos pó, meu irmão, viemos do pó, fomos feitos do pó. O pó irá tornar ao pó, a terra, de onde veio. Mas Deus, ele fez uma promessa, que aqueles que seguiram a Jesus, que negaram a si mesmo, esses não verão a morte. Através do quê? Do arrebatamento. Eu não sei quando vai ser o arrebatamento da igreja. Ninguém sabe, porque a Bíblia, ela não diz o dia nem a hora. É uma surpresa, irmãos, que Deus, ele fez aos crentes fiéis. É um presente de Deus. O arrebatamento é um presente de Deus para os crentes fiéis, que só vai ter esse presente aqueles que verdadeiramente seguirem a Jesus. Porque tem muitos, irmãos, que aceitam Jesus por emoção. Tem muitos que aceitam Jesus por dinheiro, por fama, por glória, por bens materiais. Mas muitos seguem a Jesus, servem a Jesus, aceitam a Jesus por amor. E são esses que Deus tem um presente reservado para cada um. Quantos irmãos neste domingo, hoje, dia 19 de maio, estão indo para o balneário, estão indo para a praia, fazendo piquenique, ajeitando o seu sítio, ajeitando a sua casa, cuidando da sua fazenda, limpando as suas áreas, construindo, visitando o pai, visitando mãe, visitando filhos, filhas, e não reservam esta manhã para estarem com Deus. Trabalharam a semana toda, e no descanso não vieram adorar o Senhor, o seu Senhor. Porque, irmãos, queira a humanidade ou não,
Deus é o nosso Senhor. Ele é o Criador, meu irmão. Ele é o Criador. E o homem não pode dizer que não é. Amém? O próprio Deus, ele disse que todas as almas, tanto do Pai como do Filho, são minhas. E essa que pecar, essa morrerá. Então, devemos levar a nossa cruz. Amém? Mas apóstolo, o senhor não vai mais na praia? Não, não vou mais. Apóstolo, o senhor não vai mais para o balneário? Não vou mais. O senhor não assiste jogo de futebol? Não assisto. Por que, amados? É melhor eu perder a minha vida neste mundo, os prazeres que ele proporciona para mim, e ser salvo, do que eu salvar essa vida de lazer, essa vida, de amizades com o mundo, e perder a minha salvação. Para mim o mais importante é a minha salvação. E para esse ministério, a igreja missionária resplandecente estrela da manhã, o mais importante para nós aqui é a salvação das nossas almas, de todos os membros. É por isso que, para ser membro desse ministério, não é fácil. Porque aqui não aceitamos, irmãos, de forma alguma, o próprio Deus não aceita o divórcio. Você que gosta de divórcio, Deus não aceita, viu? Você que prega contra o divórcio, aleluia, você é um bem-aventurado. Mas você que prega a favor do divórcio, você está na mira de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus e não dos homens. Se Deus disse, não separa o homem que Deus uniu, por que o homem quer dar a carta de divórcio? Por que o homem quer dar a escritura de divórcio, quer dar o documento legal de divórcio? Por quê? Quer ser Deus? Está sendo Deus? Satanás, ele foi querer ser Deus e ele foi banido do céu. A terça parte do anjo foi querer passar na frente de Deus, foi destruída a glória de Deus. Então, amados, vamos se despojar do velho homem e da velha mulher e crer nessa palavra, porque a palavra de Deus é pura e é um escudo para todos aqueles que nela creem. Amém? Que Deus tenha misericórdia das nossas almas e venhamos servir a Deus de fato, de verdade, não por hipocrisia, porque o que tem de gente hipócrita, irmão, neste mundo não é brincadeira. Diz que é crente, diz que é cristão, mas só da boca para fora. Dentro é sepulcro aberto, fede diante de Deus, porque o pecado ele fede na narina de Deus. Então se converta. Você que prega aí a facilidade, você que é contra o dízimo, você que é contra as ofertas, você é um charlatão, você não conhece a Bíblia, você é um hipócrita. Pregue a verdade, porque a verdade ela liberta. O próprio Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue para o teu coração. Amém.